Fala pessoal, uma dúvida que a Ana Paula, que trabalha comigo aqui no comercial, ela levantou e falou assim: Fábio, existem pessoas que pedem um planejamento antes da gente fechar um projeto. Devo ou não devo fazer isso? Essa é uma pergunta talvez que é frequente, né? Que ela até estava falando, olha, tem muita gente, cada vez mais pessoas estão pedindo desse ponto de vista, né? Eu quero um planejamento para entender, para me preparar, para ter uma noção do que vai ser feito. Eu sou assim, 50% a 50% tendencioso, ou seja, no meio do muro, entre dar ou não dar um planejamento, tá? Antes de fazer um trabalho. Eu entendo que é o seguinte, quando você está num estágio de agência um pouco mais elevado, ou seja, você já tem digamos, um banco financeiro, vamos chamar assim, um conforto financeiro, acredito que você possa investir mais em dar propostas melhores que contemplam um briefing melhor, um planejamento mais organizado, um detalhamento do seu planejamento antes de você fechar. Quando você está começando e você está atuando com clientes pequenos normalmente, né, que eu chamo de varejão mesmo, né, você está pegando volume de clientes, talvez o planejamento não é o que vai fazer a diferença para ele fechar. Muitas das vezes é o preço. E quando é o preço, né, simplesmente pelo preço, pelo executável, ele está comparando entre uma agência e outra simplesmente o preço. Às vezes ele nem compara o escopo. Ah, ele falou que esse aqui faz SEO, esse aqui falou que faz SEO, aquele falou que faz SEO. Se o que o A entrega mais que o B, que entrega mais que o C, ele vai pelo mais barato ou que ele teve mais sinergia, não muito pelo planejamento. Quando você começa a atuar com empresas de médio a grande porte, eles tendem a pedir esse planejamento, essa visão geral do que vai ser feita. E aí que se você não dá o planejamento, as suas chances de conversão diminuem. Então, essa pergunta da Ana Paula, e foi uma pergunta que ela falou: Fábio, eles me pediram um planejamento, será que eu faço ou não faço? Será que eu posso entrar nesse nível de detalhe? A lógica do que eu responderia para Ana Paula, e ela vai ver esse vídeo aqui, ou tá ouvindo aqui a conversa nesse momento, Ana, esse cliente que você está falando, ele tem um alto potencial de fechamento? O papo que você teve com ele, ele sentiu, as dores dele são realmente as dores que a agência pode traduzir, vamos colocar assim, no dia a dia do trabalho? A gente consegue resolver essas dores para ele? Ele tem o poder aquisitivo para pagar o FII ou o trabalho que a agência pode colocar? Se sim, a chance de liberar esse planejamento, essa visão um pouco maior é cada vez maior. Então, eu tenderia a falar para ela, olha, pode fazer, se é um cliente, vamos chamar de BA+, né, um cliente que tem um investimento legal, que ele está bem inclinado, ele veio por indicação, o cara faz um planejamento, o que ele mais quer é clareza dessa visão do que vai ser feito no projeto, no dia a dia. E uma palavra, ela também falou, ele gostaria muito de se planejar. E essa talvez seja a maior expectativa do cara de médio e grande porte. Ele quer saber o que ele precisa te dar de instrumentos, de recursos, de pessoas, de tempo para você fazer o seu trabalho. Isso é muito comum em empresas de médio e grande porte e não é comum em empresas de pequeno porte. Então, quando você for fechar um projeto e alguém te pedir um planejamento antes, avalie mais ou menos usando essa lógica. Óbvio, se for um cara mais que tem um relacionamento mais próximo de você e tudo mais, faça, não depende muito do tamanho dele. Mas eu, por não conhecer todo mundo, né, todas as pessoas que pedem orçamento aqui pra gente aqui na Mestre, o que eu mais olho e o que eu mais recomendo que a minha equipe comercial olhe é justamente esse ponto. Será que esse cara tem o poder aquisitivo para fechar? Será que as dores dele a minha agência vai sanar? Não menos importante, o planejamento tem que estar muito alinhado com as dores, porque querendo ou não, esse planejamento zero, vamos chamar assim, ele vai ser cobrado lá na frente e ele tem que ser um pitch de vendas também. Eu tenho que enfatizar as dores. Então, se ele está buscando, poxa, tem como você fazer um planejamento de quanto investir em mídia? Uma das coisas que eu vou fazer no planejamento é mostrar o quão ruim ele está em mídia. E também mostrar como ele pode crescer. E não dar o detalhe, qual palavra que eu vou comprar, qual público que eu vou atuar. Isso talvez não seja o grande ponto. Talvez nesse planejamento, a grande linha é mostrar a dor dele, é enfatizar a dor. Se ele está me pedindo, me mostra mais a minha dor e o que eu preciso fazer para resolver. Então eu vou dar uma pincelada no que precisa resolver e eu vou enfatizar bastante as dores do meu cliente. Seguindo essa linha, eu espero que você
feche mais projetos e se alguém te pedir um planejamento, você já sabe o que fazer. Você tem que escolher entre sim e não. E se você escolheu sim, lembre-se sempre, mostre muito as dores e não esqueça de mostrar que você tem a solução para o caso dele. Beleza? Eu sou o Fábio Ricota, se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever. Se você está vendo no Face, dá um joinha aí, porque o seu joinha, o seu compartilhamento é muito importante. E se você tiver algum amigo, dono de agência, que precisa escutar isso, ou freelancer, ou alguém que se mete nessas aí de alguém pediu o planejamento, marca ele nos comentários que ele precisa assistir esse vídeo quanto antes. Um forte abraço e a gente se vê na próxima oportunidade.